Pessoal, eu queria mostrar para vocês hoje um pouco do meu setup na hora de fazer as minhas pinturas digitais e quero dar algumas dicas de ergonomia para talvez você não sentir muita dor aí e ter um conforto maior no seu trabalho. Vamos lá? Seguinte, eu reuni aqui diversos equipamentos para a gente discutir várias formas diferentes sobre o nosso local de trabalho, tá? Então a gente vai falar sobre tablets, a gente vai falar sobre monitores, sobre teclado, sobre cadeira e sobre iluminação no trabalho. Talvez eu tenha esquecido de algum tópico, mas a gente vai abordar tudo isso no vídeo de hoje. Vamos nessa? Pra gente começar, vamos falar do nosso maior companheiro durante um dia de trabalho, que é a cadeira, basicamente. Pode ser o seu gatinho também, tá? Mas vamos falar sobre cadeiras nesse momento. E eu tenho, já para falar desde o começo, eu tenho um ódio eterno sobre cadeiras gamer, especialmente aquelas mais antigas, quando virou moda, para todo gamer tinha que ter uma cadeira que parece uma cadeira de carro. Sabe lá o porquê, o motivo? Mas essas cadeiras elas não tinham muita regulagem, não tinha muito apoio. A gente vai conversar um pouco sobre essas características, mas eu gosto muito da ideia de você ter uma cadeira de escritório para você trabalhar durante todo o dia, porque uma cadeira de escritório ela é moldada de uma forma mais anatômica para o seu corpo ficar mais estável durante todo o dia, e uma cadeira gamer não necessariamente, ela é uma cadeira que é feita para ser bonita, tá? Agora, eu sou muito favorável a você procurar uma cadeira de escritório ou ergonômica para você passar o dia todo trabalhando, né? Essa aqui é a minha cadeira que eu tenho desde o começo da minha carreira, tá? Eu tenho ela mais ou menos desde os 17, 18 anos, que era uma época que eu não conseguia abaixar para pegar uma moeda, porque fisgava a minha coluna. Naquela época eu tinha uma cadeira onde eu não conseguia apoiar as costas, eu caía para trás, então eu tinha que ficar meio que me equilibrando e isso tensionava muito a minha coluna, a minha lombar, e isso estragou bastante a minha saúde. E aí desde então, graças à minha mãezinha que conseguiu comprar essa cadeira parcelada em 20 vezes, ela comprou essa cadeira que me acompanha desde essa época. Eu tenho 35 anos, então façam as contas, é muito tempo que essa cadeira dura, porque a minha mãe resolveu comprar logo uma cadeira muito boa na época. Ela não custava o que custa hoje, basicamente. Na época eu acho que, se eu me lembro bem, ela custava uns R$2.000. Eu acho que hoje essa cadeira aqui deve custar pelo menos uns R$15.000. É muito caro, tá? Mas você pode comprar uma cadeira que, de verdade, que até uns R$1.000, eu já vi cadeiras em promoção, cadeiras legais, assim, por uns 700 e pouquinho e tal. Nessa faixa de preço, até uns R$2.000, você consegue comprar umas cadeiras super legais hoje, tá? E o que você precisa procurar em uma cadeira? Mesmo essas que sejam mais baratas, elas podem ter essas características, então presta atenção, anota essas dicas, tá? O mais importante em uma cadeira, quando você estiver procurando, é saber se ela tem, primeiro, apoio regulável para os seus braços, ela tem a altura regulável também, e ela tem um apoio regulável para a lombar. Essas são as características mais importantes de uma cadeira, tá? Então você não precisa de uma cadeira que tenha apoio para a cabeça, apoio que ela te abraça, não precisa de nada disso. O que é mais importante é ela sustentar a sua lombar e ter uma certa regulagem disso, porque nosso corpo é muito diferente uns dos outros, né? Então a gente precisa ajustar a cadeira para as nossas características, apoio para o braço, para que você possa sentar sem precisar ficar forçando o seu ombro ou de uma forma mais desajeitada, tá? E a altura, obviamente, para você ficar numa altura estável com a sua mesa, tá bom? Tendo essas características, pessoal, já é o suficiente para você ter uma boa cadeira durante muitos anos, certo? Ô filho, vamos sair daqui agora? Vamos sair daí, balofão? Vamos falar um pouquinho agora sobre a altura da mesa em relação à cadeira, tá bom? Eu falei que na cadeira você precisa de ajuste para a altura do seu braço, para que você fique com o braço mais ou menos assim 90 graus, sem precisar forçar muito o ombro, para você ficar numa posição mais relaxada durante o seu dia. O apoio para a lombar é importante porque a lombar sustenta todo o seu tronco, então é importante que tenha esse apoio para a lombar, para você não ficar jogado para trás ou não ficar muito para frente, tipo um camarão. Só que, isso é um ponto muito importante que eu queria reforçar aqui para vocês, e eu vou falar isso ao longo do vídeo. Não adianta nada você
ficar tentando ajustar o seu corpo ao longo do dia, ajustar a sua postura. Você só vai ajustar a sua postura quando alguém falar que você tá parecendo um camarão. Isso não funciona, tá? De verdade. Sabe o que funciona para você melhorar essa sua relação de postura e tal? Exercício físico, tá? Você fazer exercício físico regularmente faz com que você tenha um controle melhor do teu corpo e que você tenha realmente músculos para sustentar o seu corpo todo, entendeu? Então é muito importante que você mantenha exercícios físicos regularmente, ao invés de ficar botando culpa ou em cadeira ou na sua postura e tal. Isso é um outro vídeo, tá? Mas nenhuma cadeira, nenhum equipamento vai fazer milagre. Estamos conversados? Então agora vamos falar sobre a mesa. Essa bancada aqui não é a bancada que eu trabalho, é uma bancada que eu passo pouco tempo do meu dia e ela não é feita para minha altura. Ela é uma bancada mais alta do que o normal. Então essa cadeira já está alta, relativamente alta para as regulagens dela. E se você olhar aqui, ó, você vai ver que a minha mão ela não consegue apoiar na mesa sem eu ficar mais desajeitado. Não sei se fica muito fácil para vocês verem isso no vídeo, mas é como se eu tivesse mais ou menos assim, ó. Isso não é o ideal. Por quê? Aqui eu vou estar tensionando a minha mão, os meus tendões, e isso pode me dar alguma tendinite no futuro. Então, no mundo ideal, essa mesa deveria ser mais baixa para ficar na altura aqui do apoio e do meu cotovelo, para eu ficar mais retinho assim, beleza? Mas como eu passo pouco tempo aqui, tudo bem, não tem problema, é só prestar atenção para ver se eu não vou ficar com o ombro muito levantado na hora de desenhar. Se você tiver recursos para poder comprar uma mesa que você tenha ajuste de altura, cara, primeiro o meu Pix é Marco. Primeiro, eu recomendo bastante, eu tenho uma. Eu não trabalho muito de pé, mas eu gosto muito dessas mesas com regulagem de altura porque você deixa ela certinha para sua altura, tá? E isso pode variar de cadeira para cadeira, enfim, tá? No meu caso, uma outra coisa que é legal de observar, fico com os dois pés planos no chão, então o meu pé não fica balançando, eu não fico com a perna muito dobrada, para mim já tá certinho. Algo que pode te ajudar, se você ficar com o pé balançando, é comprar aqueles apoios para pé ou você usar uma caixa embaixo, só para você não ficar com os pés balançando, para você ficar com o pé plano no chão. Isso também é muito bom na questão de ergonomia. Antes da gente seguir para as tablets, eu queria falar um pouquinho sobre os monitores, tá? Eu gosto de usar esses monitores da Dell, que ele tem um ajustezinho de altura, e a maior parte dos monitores vai ter um ajuste de altura, tá bom? O importante do ajuste de altura é você manter o monitor na altura dos seus olhos, mais ou menos, tá? Para que você não precise ficar assim, nem olhando para baixo, que aqui pega um pouco na sua cervical e pode te machucar também. Então, manter sempre o monitor na altura dos seus olhos ajuda bastante. Se o seu monitor não tem ajuste de altura, uma coisa que você pode fazer, que até ajuda a dar uma organizada ali na sua bagunça, é usar esses apoios. Então, por exemplo, eu poderia usar esse apoio aqui para deixar o monitor mais alto. Eu já usei livro, já usei caixa, mas nesse momento eu consegui comprar um apoio que fica bonitinho na minha mesa e mantém as coisas limpinhas. Eu consigo colocar outros equipamentos aqui embaixo e tal, e o monitor fica na altura dos meus olhos, já ajuda bastante no meu setup. Existem braços articulados que você pode comprar também. Eu particularmente não uso braço articulado no meu setup de trabalho aqui. Eu tenho um braço articulado para esse monitor, mas eu só uso ele pela conveniência de eu poder jogar ele para um lado, jogar para o outro, mostrar alguma coisa para outra pessoa, virar o monitor, porque aqui no ateliê fica bem mais prático eu ter o braço articulado dessa forma, tá? Mas eu acho que não compensa você comprar um braço articulado para monitor. Eu acho que dessa forma já fica limpo o suficiente o setup, a não ser que você queira monitor flutuando, e aí vira outra história, a gente não estaria falando de ergonomia, tá? E se você estiver usando uma tablet como essa aqui, que não tem tela, né, que é uma mesa digitalizadora clássica que não tem tela, o jeito que eu gosto de utilizar é da seguinte forma. Esse aqui seria o meu setup ideal para trabalhar com uma mesa digitalizadora padrão, sem tela, e um monitor normal, tá? Eu gosto, como eu sou destro, né, de deixar a mesa digitalizadora mais para a direita, e eu uso um teclado que ele é mais curto, né? Eu acho que esse aqui é 60%, 65%, ele não tem os numerais aqui, porque ele já vai ficar mais próximo da minha mesa digitalizadora, e eu deixo dessa forma aqui para trabalhar.
tá? No dia a dia eu vou trabalhar dessa forma. Eu conheço outros artistas que trabalham dessa seguinte maneira. Aqui, tá? Eu acho que não compensa trabalhar dessa forma porque você vai acabar tendo que esticar um pouquinho mais o seu ombro e jogar o seu braço lá para frente para poder usar, e eu acho que isso acaba incomodando um pouco o meu ombro e o meu braço. Se você não sente desconforto, então tá tudo certo, tá? O problema é caso você tenha algum desconforto. Eu não gosto de misturar muito, de ficar muito junto aqui as coisas. E algo que a gente precisa comentar também é a relação de tamanho e proporção entre tablet e monitor. Eu não gosto de usar uma tablet, uma mesa digitalizadora muito pequena com um monitor muito grande, tá? Porque a sua mão, ela vai trabalhar com movimentos muito curtos, se for esse o caso, tá? Essa aqui é uma mesa digitalizadora de tamanho médio, tá? E nesse caso aqui, ela já fica uma proporção ok para trabalhar. Muitos amigos usam essa mesma mesa digitalizadora média, mas o ideal mesmo seria você ter uma até maior, um pouquinho maior que essa, uma de tamanho grande, para que você possa movimentar mais o seu braço e movimentar mais o seu ombro na hora de desenhar, para que a sua mão e o seu tendão aqui não fique sobrecarregado. O problema é você fazer o mesmo movimento curto de forma repetida, porque pode causar tendinite, tá? Pode causar uma dor no seu tendão aqui por esforço repetitivo. Se você usa um notebook, eu recomendo que você compre um apoio tipo esse aqui para você apoiar o seu notebook e deixar ele mais alto, tá? Para que a tela do notebook fique pelo menos na altura do seu olho, e você usa um teclado Bluetooth ou um teclado separado do notebook, tá? Se você for trabalhar muitas horas, eu não recomendo deixar o notebook na mesa e ficar trabalhando assim, tá? Isso não é bom para a tua coluna. Então tenta sempre elevar o seu monitor para a altura dos teus olhos, inclusive se for um monitor de um notebook, ok? Eu queria aproveitar que eu tô com o teclado aqui e eu quero mostrar o jeito que eu uso o teclado, tá? Eu configuro os meus atalhos do programa que eu estiver usando, independente do programa, eu sempre vou alterar os atalhos, tá? Por quê? Por padrão, por exemplo, o atalho de aumentar e diminuir brush, ele vem aqui nos colchetes, né? Então ele fica na parte direita do meu teclado. Outros atalhos, eles ficam na parte esquerda do teclado. Eu não gosto de ter que ficar movimentando muito o meu braço e percorrendo o teclado todo durante o dia de trabalho. Eu gosto de manter a minha mão paradinha aqui, só na parte da esquerda do teclado. Então todos os meus atalhos ficam nessa região, tá? Então é como se eu estivesse jogando videogame, usando o WASD, Q, E, R, T e essas teclas que ficam todas na esquerda, tá? Então, por exemplo, o jeito que eu configuro o meu teclado é da seguinte forma. O Q é a minha Smudge Tool, o W é a minha Wand Tool, a minha varinha mágica, E é a borracha, o R é o meu Ultimate, o R é o Rotate, né, para rotacionar a tela, o A é para diminuir o brush, o S é para Lasso Tool, o D é para aumentar o meu brush, o F é para travar a transparência da minha layer, o Z é a tecla de zoom, o X é para inverter as minhas cores, né? Tipo, geralmente você tem o foreground e o background, então você troca uma pela outra, então eu uso isso no X. O C é o crop e o V é a transform tool ou a ferramenta de seleção, tá? E eu gosto de combinar também algumas teclas com Ctrl, Alt, Shift para fazer algumas actions específicas, e todas elas eu tento manter nessa parte, nessa região da esquerda do teclado. Quanto menos eu usar uma ferramenta ou um atalho, mais para a direita eu jogo, porque aí menos eu tenho que ir ali para a direita. Então, durante o meu trabalho, o meu braço fica paradinho aqui, ó. Eu tô praticamente jogando um videogame aqui, ó. Quero fazer um adendo rapidinho sobre mouses, tá, pessoal? Não liga aí que ele tá todo sujo, mas enfim, eu uso este mouse aqui, eu uso mouse da Logitech mesmo, tá? Sem fio. E ele é um mouse vertical, tá? Eu só uso esse mouse porque eu tive uma tendinite
que foi ocasionada por muito tempo usando o mouse nessa posição aqui, tá? Qual que é o problema dessa posição que a gente está tão acostumado no mouse? O problema é que a gente passa, às vezes, umas 12 horas com o braço em pronação. Basicamente, em pronação, você tem um osso por cima do outro, então ele tá meio que tensionado o tempo todo. Eu tô dando uma explicação meio geral aqui, me desculpem, tá? Mas basicamente é isso que acontece, e isso não é uma posição relaxada do seu braço, isso não é uma posição que o seu braço fica confortável, tá? E aí, quando você usa um mouse vertical como esse, você diminui esse fator. É leve, mas eu sinto que me ajudou a longo prazo. Não é muito confortável no começo, para jogar isso aqui é horrível, as pessoas não se acostumam, mas depois de tanto tempo eu já me acostumei, para mim é padrão usar um mouse como esse aqui. Ele dura bastante, a bateria dele dura tipo ad infinitum, assim, eu acho que eu carrego uma vez a cada 2 meses até hoje, e eu já tenho faz alguns anos esse mouse. Então eu sou satisfeito com o mouse vertical, mas não é uma obrigatoriedade, eu não acho que todo mundo precisa usar esse tipo de mouse, tá? É que realmente eu tive um problema muito sério e aí eu fui para todas as medidas necessárias. Eu fiz fisioterapia, troquei meu mouse, eu usei uma órtese durante bastante tempo para dormir, enfim, eu usei todos os recursos necessários. Acho que a soma desses fatores, obviamente, me ajudou bastante. Eu não acho que foi só o mouse que me fez sarar, tá? Só para deixar bem claro, beleza? Então, não acho algo necessário, mas é legal de comentar que existe essa opção, beleza? Vamos falar agora sobre as mesas digitalizadoras que tem display, que tem a tela, tá? Muitas, por padrão, elas vão ter esses pezinhos que não tem uma regulagem de altura, e isso é muito ruim, na verdade, porque você só vai ter uma forma de desenhar, que é se jogando um pouco para frente e tensionando bastante o teu ombro aqui. Isso não é o ideal nem de longe, assim, tá? O ideal mesmo seria você ter uma base para levantar este monitor e deixar ele mais na tua frente, tá? O jeito que eu uso é com essa basezinha barata aqui, que eu comprei faz um tempo, e ela me resolve muito do problema, tá? Então aqui eu tenho a possibilidade de ter a tela virada para mim, então eu não preciso mais me curvar para poder desenhar, e dessa forma o único problema na parte ergonômica é que a minha mão pode ficar um pouquinho mais tensionada nesse sentido. Eu sei que tem pessoas que gostam de desenhar com a própria mesa digitalizadora normal, sem tela, com ela inclinada, tá? Eu não acho que isso é melhor ou pior, eu acho que isso vai de gosto. Eu só acho que é muito importante você verificar se a sua mão não está fazendo dessa forma aqui, ó. Se ela não está tensionando para trás, beleza? Então, numa angulação aqui de 35 graus, 45 graus, já fica muito interessante para você poder trabalhar de uma forma confortável sem precisar se jogar para frente. Trabalhar dessa forma e até com uma tela menor, ela tem me ajudado bastante a usar mesa digitalizadora com tela durante bastante tempo sem que eu tenha dores. Eu já utilizei uma outra tablet maior até, e eu tive muitas dores por causa dela. Então por isso que eu não usava esse tipo de tablet aqui, tá? Mas com o tempo eu resolvi comprar, dar mais uma chance para elas, e eu tenho me adaptado ok. Não é o melhor dos mundos, eu não uso ela o dia inteiro dessa forma, eu uso ela só para desenhar dessa forma. Na hora que eu vou pintar, eu pego essa tablet e eu transformo ela para o modo mesa digitalizadora padrão mesmo. Eu posso até tirar essa base aqui. E eu tenho utilizado ela desligada como mesa digitalizadora. Então a tela fica desligada e sim, eu uso ela como mesa digitalizadora com o meu monitor aqui bonitinho na hora de pintar, porque eu acho muito mais confortável, tá? E aí nesse caso, o meu tecladinho fica aqui do lado, meu apoio aqui e desenhando. Uma última coisa que eu queria falar é sobre a ergonomia visual do ambiente, tá? E, cara, nesse ponto, uma coisa que eu gosto sempre de pensar é nunca deixar o seu ambiente muito escuro, tá? É sempre interessante você ter luzes secundárias no seu quarto, no seu escritório, para que você não tenha muito contraste com a tela. O que eu quero dizer com isso é nunca deixar o seu ambiente muito escuro e só a tela ligada no teu olho. Isso vai fazer mal, tá?
O jeito mais barato de você resolver isso, que eu gosto de fazer, é pegar um abajur, daqueles direcionais mesmo, e jogar para trás do seu monitor. Dessa forma você vai diminuir o contraste daquela luz no teu olho e vai ajudar bastante, você não vai forçar tanto a sua visão ao longo do dia. Lembrando que você vai trabalhar ali 8 horas, né? Vai ficar bastante tempo no computador desenhando, então quanto menor o contraste, menos você forçar a sua visão, melhor. Então faz isso. Ou joga um abajur para trás do teu ambiente ou deixa sempre uma luz lateralizada ligada para ajudar nesse seu conforto visual. É isso, galera. O que vocês acharam desse vídeo? São algumas dicas reunidas aí sobre ergonomia que eu espero que vocês gostem, tá? Lembrando, por favor, isso aqui não é um vídeo definitivo sobre ergonomia. E é muito importante que você também faça coisas auxiliares para tentar resolver algum problema que você estiver tendo. Então lembra, por favor, de manter exercícios físicos regulares ao longo do seu dia, tá? Eu não sou um profissional da saúde, mas eu já ouvi isso de vários profissionais da saúde e meio que é um acordo assim entre todo mundo que não existe milagre, né? Você precisa fazer várias frentes aí para poder solucionar um problema, tá bom? Você precisa resolver em várias frentes, tá bom? Esse tipo de vídeo só é possível de acontecer graças aos nossos membros do YouTube. Então eu queria mandar um beijo para todos os membros do YouTube que têm acesso ao monte de aula, ao monte de live, a conteúdo exclusivo, brush, um monte de coisa que envolve arte. Tudo isso pelo mesmo valor dentro da nossa área de membros. E o nomezinho que está passando aqui embaixo são dos membros que completaram 1 ano ou mais dentro da nossa área de membros, então um agradecimento especial para vocês. Se você estiver aí procurando uma comunidade legal de arte, aulas, tudo por um preço bem acessível, dá uma olhada e vê se te interessa aí, se cabe no teu bolso, se faz sentido para você, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito bem recebido. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!